Pessoal, pronto aí? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui para que juntos nós possamos dar início aí ao nosso PET 4, PET volume 4 do quarto bimestre de 2021. Então ontem o governo do estado mandou para a gente aí o PET 4 e hoje nós vamos dar início a ele. Nós estamos aí na primeira semana, então hoje, começando a primeira semana, o eixo temático que a gente vai trabalhar, vai abordar a questão do agir, do poder, do nosso comportamento. O tema utópico são os valores, são aquelas coisas que nós consideramos importantes. As habilidades aí é distinguir, circunscrever a esfera da moral como lugar das ações e das escolhas humanas. Então a moral está relacionada ao nosso comportamento, às escolhas que a gente faz ao longo da vida, as nossas ações, a nossa forma de agir, aquilo que a gente pode ou não fazer. Vamos distinguir também fato de valor. Vocês sabem qual que é a diferença entre fato e valor? Quando eu faço um juízo de fato, o que é um juízo? Um juízo é um julgamento acerca da realidade. Um julgamento de fato ou um juízo de fato é quando eu digo a realidade, eu tento descrever a realidade como a realidade é. E o juízo de valor? É um julgamento acerca da realidade que diz como a realidade, não como a realidade é, mas como ela deveria ser. Então ela é assim, mas não deveria ser assim, ela deveria ser assado. Então reconhecer que o agir humano é de natureza valorativa. Quando a gente age, a gente pensa e reflete a realidade de forma valorativa, dando importância a algumas coisas e não importância a outras. Ou dizendo como as coisas e os comportamentos eles deveriam ou não ser. Os conteúdos relacionados aí ao senso moral, vamos falar sobre senso moral. E senso moral o quê? Senso moral está relacionado àquilo que nós somos educados desde pequeno a nos comportar. Então é aquilo que a gente recebe dos nossos pais. Desde o momento que a gente nasce, a gente começa a formar o nosso senso moral. Então, é formado a partir dos nossos pais, principalmente em casa, dos responsáveis, porque eles vão dizendo o que é certo ou não fazer. Eles vão colocando limite às nossas ações, dizendo o que a gente pode ou não fazer. Isso desde a infância. E você vai para a escola também, a escola ajuda a formar isso. No convívio em sociedade também, esse senso moral vai se informando. Mas chega um momento que você atinge a sua consciência moral, que é mais ou menos essa faixa etária que vocês estão. Quando você atinge a adolescência, essa transição da infância para a idade adulta, você começa a formar sua consciência moral, porque você começa a questionar os valores e aquilo que foi ensinado para você desde criança de que era certo e o que era errado. Questionar não no sentido de não obedecer mais esses valores, mas querer saber por quê. Por que isso é certo e por que aquilo é errado? Por que eu tenho que ser assim e não posso ser assado? Vocês começam a questionar isso nessa fase, nessa transição. Da adolescência, da juventude para a idade adulta. É ali que começa a formar a consciência moral. A consciência moral é a diferença do senso moral em que aspecto? O senso moral que você recebe dos outros. Consciência moral é aquilo que você forma a partir da sua reflexão. Você começa a pensar, será que isso é certo? Será que isso é errado? Por que isso é certo e isso é errado? E até começa a mudar a sua visão sobre algumas coisas. Algumas coisas que você considerava errado, você deixa de considerar. Por quê? Porque você não encontrou razões para poder sustentar aquele comportamento. Peraí, me disseram que isso era errado, mas eu acho que não. Isso é a coisa mais normal e comum do mundo. Não faz mal, né? Aí você começa a questionar. Aí juízo de fato e juízo de valor já falamos, né? O juízo de fato é um julgamento acerca da realidade que tenta mostrar como a realidade ela é. Já o juízo de valor quer dizer como a realidade ela deveria ser.
A ética está relacionada à questão da violência também, ela vai questionar isso. Nós vamos fazer uma diferenciação entre ética e moral. E qual que é a diferença entre ética e moral, vocês sabem? A ética ela busca estabelecer princípios universais de comportamento. O que significa isso? Vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Enquanto a moral ela é particular. Ela se refere a uma comunidade, a uma sociedade, a um indivíduo. Um exemplo aí de questão moral, a questão do casamento. Nós vivemos no Ocidente. No Ocidente aqui é uma cultura monogâmica. O que significa isso? Que uma pessoa só pode casar com uma outra pessoa. Você não pode casar com mais de uma pessoa. Inclusive, bigamia é considerado crime. Você pode ser ou sofrer sanções legais se você casar com mais de uma pessoa. Porque legalmente você só pode casar com uma. Não quer dizer que você não possa ter outras pessoas. Muita gente, inclusive, tem. Você não pode casar. Na lei. Se você casar na lei, no civil, com duas pessoas, está enrolado. A igreja também proíbe, né? E na igreja também não pode. Por isso que tem as famosas proclamas. O que é proclama de casamento? A proclama que é feita no civil e na igreja. Você proclama para a comunidade que aquela pessoa está casando. Se alguém souber de algum impedimento, ou seja, que aquela pessoa já foi casada ou é casada com outra, pode denunciar. E se denunciar, dá BO para a figura, porque não pode legalmente casar com mais de uma pessoa. Você pode ter quantas amantes você quiser, mas não pode casar com elas. Ter amante não é considerado crime. Mas... Exatamente, né? O divórcio é para você poder casar com outra pessoa no civil. Se você não divorciar, você não pode casar com outra pessoa. E hoje em dia o povo não está nem querendo casar mais, né? Está juntando, para não ter problema legal, né? Porque quando você... Apesar de que não foge do problema, porque hoje a união estável já é considerada uma espécie de casamento. Ela pode ser reconhecida. Se você morar mais de 6 meses com uma pessoa, esse relacionamento já é considerado uma união estável, e na hora que vocês separarem, tudo que vocês construíram durante esses 6 meses é dividido entre os dois. Mas é o que você conquistou nesse período, né? Nos 6 meses. A pessoa não tem direito ao que você tinha antes, nem vai ter direito ao que você terá depois que terminou a relação. Então... Mas como é que eles comprovam esse união estável? Então, aí geralmente é com testemunhas, né? Que moravam juntos na mesma casa, que pagavam contas ali, que rachavam as coisas, entendeu? Que tinham filhos ou cuidavam, né? Eu, particularmente, não casei nem no civil nem na igreja. Morei 5 anos junto. Eu saí só com o pé na bunda e devendo até minhas cuecas, né? Saí lascado. Ela saiu, comprou um supermercado. Depois que ela saiu do casamento, ela fez hemolipo, colocou silicone e eu não brinquei com ela. Fui excluir. Me lasquei, me ferrei. Mas o relacionamento é isso, velho. Saí ferrado. Mas isso está relacionado à questão de moral, não à ética, né? Por exemplo, os muçulmanos, o homem pode casar com várias mulheres. Enquanto tem uma cultura na Ásia que são as mulheres que podem casar com vários homens. Então isso é questão moral. Cada comunidade ou cada indivíduo tem uma percepção diferente. Agora a ética vai pensar sobre o comportamento universal. Será que a gente deve regular? Deve estabelecer uma regra, uma norma geral para o mundo inteiro sobre o casamento, sobre a união, sobre como as pessoas devem se relacionar?
Então a ética, quando ela vai pensar as nossas ações, ela vai pensar de forma universal. A moral já pensa de forma particular, para uma comunidade. Dentro de uma comunidade, uma coisa é certa, em outra comunidade, outra coisa é errada. Tem comunidades, por exemplo, que o adultério não é um problema. Os esquimós, por exemplo. Os esquimós, quando chega uma visita, o esquimó vai e oferece a mulher dele para esquentar, dormir com o caboclo, né? E esquentá-lo durante a noite. Eu já fui assim, trouxa, mas assim, eu não vi. Tem uma comunidade na África que os homens saem para caçar, eles ficam até meses fora caçando. Enquanto eles estão fora, a mulher está livre para poder. E se o caboclo voltar e a mulher estiver grávida, ele ainda tem que assumir o filho. Nossa. Né? Não é dele. Já vai fácil. Então são culturas diferentes. Isso é moral. Agora a ética. Eu posso estabelecer que isso é errado eticamente? Ou essas comunidades têm autonomia para poder estabelecer a moral delas? Eu já conheci várias trouxas. A questão da violência mesmo, ela é diferente, né? A percepção. Em alguns países, existe a pena de morte. Existem as penas, os castigos corporais. No mundo árabe e muçulmano, em alguns lugares, se a pessoa for pegar roubando, corta a mão, corta os dedos, né? Então isso varia, a questão da violência e a tolerância à violência. A gente está falando aí de ética e moral, então ao longo dessa jornada aí, né, nós estamos falando de ciências humanas, já fizemos a diferenciação entre ética e moral, né? Estamos falando aí do nosso pet, então, falar sobre virtude também. A virtude moral, segundo Aristóteles, é uma consequência do hábito. O que é virtude? Virtude é a disposição para a prática do bem, para fazer aquilo que é certo, correto. E como que você alcança a virtude? Ninguém nasce virtuoso. Ninguém nasce certinho, do bem, bom, justo. As pessoas fazem ou se tornam justas, virtuosas, a partir do hábito, ou seja, da prática, do exercício. Como é que você fica bom em algo? É exercitando. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Então, se você quer ser alguma coisa, o que você tem que fazer? Começar a exercitar aquilo que você quer ser. Oi? Entendi que eu já pratiquei tantas vezes. Exatamente. O que a gente faz constantemente é que define quem a gente é. Triste. Se você sempre faz as mesmas coisas, aquilo vai acabar te definindo de alguma maneira, vai demonstrar um pouco de quem você é. Claro que a gente pode mudar também, porque nós somos livres. Então, o sujeito livre é aquele que é dotado do poder de fazer escolhas, mas ao mesmo tempo é aquele que é dotado de responsabilidade. Só é livre quem é capaz de responder pelas suas escolhas. Por isso uma criança não é considerada livre. E não é considerada também imputável criminalmente. Então a criança, se ela cometer um crime, se ela matar alguém, se ela roubar, se ela cometer um ato de vandalismo, ela não vai receber a punição. Pode ser que os pais dela assumam a responsabilidade pela treta que ela aprontou, né? Pela merda que ela fez. Isso segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até os 12 anos de idade, o sujeito não pode ser punido criminalmente no nosso país. Em alguns países, como a Inglaterra, é 8 anos de idade, a idade civil criminal. Na Índia também, 8 anos de idade. Então, com 8 anos de idade, o sujeito já vai receber a mesma pena que um adulto. Aqui, no nosso país, né, dos 14 aos 17 anos, o sujeito não é inimputável, ele pode ser punido criminalmente. Mas só que ele não vai receber a mesma pena de um adulto, de um maior de 18 anos. Se um jovem de 14 a 17 anos ele comete um crime, ele vai pagar por esse crime, inclusive com restrição de liberdade.
Ele provavelmente vai ir para o Ceseu, como é que chama lá? Ceseu. Ceseu, né? Ceseu é a instituição responsável por poder aprisionar e empreender medidas socioeducativas de reeducar esse indivíduo que foi preso. Só que o problema das prisões no Brasil é que não reeduca ninguém, né? O sujeito entra lá, um bandidinho, ladrão de galinha, e sai de lá um narcotraficante, ladrão de banco, integrante do PCC, da família do Norte, do Comando Vermelho. Meu primo entrou lá, um ladrãozinho de posto de gasolina, de farmácia. Hoje é um estelionatário milionário, rapaz. Eu tô quase mudando de profissão, começando a trabalhar com ele, porque tá foda, viu? Ser professor não tá dando não ainda. Tá dando só trabalho, só prejuízo, só processo que a gente toma. Tá virando nada, né, José? Pois é, dinheiro que é bom, não vejo não. Meu primo tá milionário, mora numa mansão, andando de carrão, SUV. E eu tô custando pagar minhas contas, rapaz. Esse mês não vai fechar, não sei como é que eu vou passar esse mês. Os boletos só vai ser A única coisa que vence da minha vida são os boletos, né? Então, já falamos sobre o senso moral, é aquilo que vai sendo formado em nós desde a infância, né? Estávamos falando sobre a questão de imputar legalmente, né? Dos 14 a 17 anos pode ser, mas a pena não vai ser a mesma, vai ser uma pena menor e uma pena mais de caráter socioeducativo. Apesar de que também a pena para o maior de idade é com o propósito de reeducar o indivíduo, para que o indivíduo possa, depois de cumprida a pena, retornar para a sociedade, né, com condições de ser ressocializado. Só que o problema é esse, né? As instituições prisionais do nosso país são faculdades do crime, em vez de ser um lugar para te reeducar. Então o senso moral ele vai sendo formado em nós desde a mais tenridade, desde a infância, né? Desde o nascimento. É aquele que o senso moral, aquilo que a gente recebe dos outros, da sociedade, da família, da escola. Não existe ninguém que é 100% bom, 100% justo, 100% certo, 100% virtuoso. Todos nós cometemos erros. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos. Quem é imperfeito comete erros. Uma hora ou outra a gente faz algo que é ruim, comete uma injustiça, quebra a cara de alguém. Dá uma paulada no nego, né? Tem hora que acontece essas coisas, né? Mas a gente tem que ter o controle sobre os nossos impulsos. A nossa consciência moral ela vai sendo formada justamente contra o nosso senso moral. Ou questionando, buscando dar razões para o nosso senso moral. Porque a criança ela não tem condições ainda de refletir. E saber, peraí, me disseram que eu não posso fazer isso, que isso é errado. Eu só vou obedecer, porque se eu não obedecer, eu vou apanhar, né? Vou ser castigado. Eu vou ficar sem videogame, vou ficar sem internet. Eu acho que a internet é a punição, geralmente, que move a criança. Não é a consciência de que aquilo é o melhor, de que aquilo que é o certo. É decepcionante. Antigamente, os pais deixavam de castigo. Assim, senta 2 horas, passa em ver televisão, sem ir pra rua. Hoje em dia, sem telefone, sem internet, né? Então a consciência moral ela vai sendo formando à medida que o tempo passa, à medida que a gente vai questionando e buscando dar razão para as nossas ações. E aí a gente vai formando a nossa existência intersubjetiva, de reciprocidade com o outro, a partir das nossas relações com as outras pessoas. Lembrando, a distinção entre juízo de fato e juízo de valor, qual que é a distinção, a diferença mesmo? Juízo de fato é quando eu digo como a realidade ela é baseado na descrição da realidade. O juízo de valor é quando eu digo como a realidade ela deveria ser. Então, são formas da gente julgar a realidade, né? Quando eu digo, por exemplo, que a porta é verde, a cortina é verde, estou fazendo um juízo de fato. Agora, quando eu digo
essa porta e essa cortina não deveria ser verde. Porque verde é uma cor muito feia, horrorosa, né? Isso é uma cor mais viva, mais alegre, que não deixasse, né? Na escola, você quer uma cor mais viva e mais alegre. Nem a gente vem alegre pra escola. Pois é um ambiente que não é propício, né? Mesmo se a cor fosse alegre, a cor viraria triste, né? Só pelo fato de estar na escola. Só amarelo, né? Aquele amarelo bem cheguei. Aquele bem neon. Mesmo esse é um sinônimo de tristeza, né? O branco aqui não seria mais paz, seria luto, né? O branco na escola. A escola inverte os valores, pode? Já coloca preto aqui. Exatamente. Apesar de que não seria nada mal colocar tudo preto, né? Ia ser uma escola muito gótica, mas eu adoraria, né? Não, eu não diria muito gótica, mas é porque dá um clima mais... Penumbra. Então, quando eu faço um juízo de fato, esse juízo geralmente é verdadeiro ou é falso. Se eu falar, por exemplo, está chovendo, esse juízo é falso, porque não está chovendo. Mas se eu falar que está calor, é verdadeiro. Talvez também não esteja. Aí é subjetivo, né? Essa questão, porque tem gente que sente calor, tem gente que não. Tem gente que é mais friorento, tem gente que é mais calorento, né? Então, já os juízos de valor, eles dizem como as coisas deveriam ser, tentam estabelecer normas e regras. Quando eu faço um juízo de valor, eu quero dizer como a coisa, ou a realidade, ela deveria ser. Então, estou querendo estabelecer uma norma, uma regra para aquilo. Se eu digo, por exemplo, que enquanto o professor fala, os alunos devem fazer silêncio, isso é um juízo de valor. Eu estou querendo estabelecer uma norma, uma regra. E a escola, inclusive, já estabeleceu essa regra, né? Se isso não ocorrer, ocorre a punição, né? Então, a questão da ética da violência, a violência é vista de diferentes formas em diferentes sociedades, né? O mal, o crime, o vício é diferente. Tanto que algumas coisas não são crime. Em Esparta, na Grécia Antiga, era muito diferente. Por exemplo, o filho, a criança, era tirada dos pais aos 7 anos de idade. E aí ele ia ser educado para se tornar um guerreiro. Na educação para se tornar um guerreiro, ele tinha que aprender a roubar, por exemplo. E roubar sem ser pego. Se fosse pego, ele era espancado pela comunidade, né? Então ele tinha que aprender a roubar, a saquear, né? A sobreviver sozinho, a se fuder, a se lascar. Ele era abandonado. E se ele morresse, problema dele, era um fraco. Que bom que morreu, né? Que bom que morreu, ainda vai ser... Não vai. Se ele tivesse sobrevivido nessa fraqueza dele, ele ia fazer um mal danado para o nosso exército. Eu falei da cultura dos esquimós. Os esquimós, por exemplo, né, se tivesse problemas na comunidade, eles matavam, sacrificavam as meninas. Então, o bebê, se nascesse, fosse menina, e tivesse mais meninas do que homem, eles sacrificavam. Por quê? Porque as meninas eram uma boca a mais para comer. E aí, eles já viviam numa situação de extrema dificuldade. A mesma coisa com alguns povos indígenas, né? Se nascesse com algum tipo de deficiência, eles já eliminavam. Os gregos também, os espartanos, né? Não admitiam bebês com deficiência, qualquer tipo de deficiência, né? Seja deficiência física ou mental, o bebê era sacrificado. Os romanos tinham algo engraçado. Quando o filho nascia, o pai ia lá ver o filho. Se o pai não achasse que não era filho dele, né? Ele abandonava o filho lá. O filho ficava abandonado, o bebê. Nossa, então isso acontece. Ele levantava pro alto assim, você é meu. Aí entregava pro criado. Aí falava, levantou, não é meu? Então abandonava o moleque. Eu acho que aconteceu isso também. E aí, se fosse filho, sabe qual era a primeira coisa que eles faziam? Amarravam a criança todinha. Só deixava o braço direito para fora. Para quê? Para obrigar o bebê a se transformar em destro. Porque ser canhoto era uma maldição. Credo.
Então, são diferentes culturas, diferentes formas de ser. Isso está relacionado à moral. Será que a ética pode estabelecer isso? A ética deve estabelecer um princípio universal. Todo mundo do planeta tem que ser direito, não pode ser canhoto. Aí fudeu, aí lascou, né? As Amazonas, mulheres guerreiras da Grécia Antiga, elas só admitiam mulheres do bando. Quando elas queriam procriar, elas sequestravam um homem. E faziam o homem ter relação com todas elas. Depois que o homem mandava ver em todas, elas iam e matavam o cabra. Sacrificava o cara, aí esperava para ver quais das meninas, as mulheres, haviam engravidado. E aí, a partir do momento que ela via quem tinha engravidado, né, ela esperava a criança nascer. Quando nascia, se fosse homem, ela sacrificava. Só deixava crescer se fosse mulheres, porque ela só admitia mulheres no bando. Então, são culturas diferentes. Será que isso pode se universalizar, pode se transformar em ética? Moralmente era certo dentro da comunidade ser daquela forma. Mas será que era ético? Aí que entra o conflito entre moral e ética. E a percepção de violência também é diferente, né? A gente acha que o aborto, por exemplo, é considerado crime. Ou, em algumas sociedades, é considerado crime. No nosso país ele é admitido em algumas situações, em algumas circunstâncias. Em caso de estupro, em caso de má formação do feto. Tem algumas situações em que o aborto é permitido. Em alguns países ele é liberado, geral, né? Mas até uma certa idade ali de gestação. E aí é uma briga dentro da bioética, né? Se isso é considerado assassinato ou não. A partir de que momento seria vida humana ou não? Será que é a partir do momento que há o encontro do sêmen com o óvulo? Ou a partir do momento que forma o sistema nervoso que ele é capaz de sentir dor? Ô, professor, mas essas mulheres, se todas engravidar? Oi? E se todas engravidar? Se todos engravidar? Como assim? Nessa história que você contou. Aí, beleza. Mas se nascer todo mundo mulher, elas vão achar bom. O problema é que se for tudo homem, elas vão matar tudo, os moleques, né? Esse sacrifício deu certo, tá tudo bem. Matar essa machaiada aqui, que nós não gostamos desse trem, não. Nós se resolve entre nós mesmos. Quando a gente quer ter prazer, é aranha com aranha. Obrigado. Homem é só para procriar e mesmo assim depois nós mata. São culturas diferentes, né? Que cultura estranha. Então, aí é igual dizendo, é porque a gente não foi criado dentro dela. Se você fosse criado, o seu senso moral seria aquele. Você achar aquilo normal e achar as outras sociedades corretas, né? Então, o agente moral. O que é o agente moral? É o sujeito... Sabe, ele tem ferrão, né? Eu ia fazer nada, não. Vai te ferroar. Não. Ela só ia ferroar a gente se a gente chegasse aqui. Então, continuando. Nós acabamos agora de ter um comportamento aí que pode ser julgado eticamente e moralmente. Por que não matou a abelha? Eu sou pró-vida. Muito bem. Então, tem gente que considera isso, né? Os insetos têm tanto direito à vida, os animais, quanto a gente. Inclusive, os veganos, eles funcionam nessa perspectiva, né? Os animais, eles têm os mesmos direitos que a gente, o direito de viver e o direito de não sofrer. Por isso que eles não comem nada de origem animal. Não é só carne, é leite também, porque eles acreditam que para tirar leite da vaca, o que acontece? Está explorando, né, a vaca, fazendo-a sofrer. Para tirar os ovos da galinha, por isso que eles não comem ovos, que é de origem animal, tem que também fazer um sistema de exploração desses animais. Então eles acreditam que eles têm direitos e por isso não devem, não podem ser mortos.
Ou... E aí tem a questão do agente moral. Quem que é o agente moral? É o sujeito, né, que vai ser o agente, né, ou aquele que empreende a ação. Mas para um sujeito ser considerado um agente moral, alguns requisitos são necessários. Primeiro, ele precisa ser consciente de si mesmo e dos outros. Por isso que pessoas, né, com problemas intelectuais, psiquiátricos e mentais, eles não são considerados agentes morais perante a lei. Um sujeito com síndrome de Down ou com algum distúrbio psiquiátrico, ele não é julgado da mesma forma que um sujeito considerado consciente de si mesmo e dos outros. Plenamente consciente. E aí, geralmente, a pena, ele pode até ser privado da liberdade, mas ele não é levado para uma prisão, ele é levado para uma instituição psiquiátrica, porque ele representa uma ameaça para a sociedade, mas o tratamento dele será de outra forma. Um tratamento psíquico, não um tratamento ali de privação de liberdade. Então, o agente moral ele precisa ter consciência de si mesmo, dos outros, né? Reconhecer essa existência de sujeitos éticos igual a si. Ele precisa ser dotado de vontade, né? Que é a capacidade de escolher, de controlar os seus desejos. O sujeito que não consegue controlar os seus impulsos também não é um agente moral. Se você sente vontade de quebrar a cara de alguém, vai lá e quebra, não pensa, não se controla, né? Se você sente vontade de fazer merda, toda hora faz a merda que você sente vontade, você não tem um controle, você é um escravo das suas paixões, dos seus desejos, das suas vontades. Então, vontade é isso, é essa capacidade de controlar e orientar os nossos desejos, nossos impulsos. Responsável, que é a capacidade de responder pelas suas escolhas, pelas suas ações. Livre, que é a capacidade de fazer escolhas. E saber que as suas escolhas, quem fez foi você. Não agir de má fé colocando nos outros a culpa pelas suas próprias escolhas. Então, isso é ser um sujeito autônomo. Autos em grego quer dizer si mesmo. Nomos é lei, a regra. Ou seja, você sabe impor regras a si mesmo. Tem um controle sobre si mesmo. Porque o indivíduo que não tem controle sobre si mesmo, ele não é considerado livre. E nem plenamente imputável criminalmente. Por isso que a criança não é, por isso que pessoas com distúrbios psiquiátricos não são. Então é isso aí, esse é o nosso tema. Agora vamos às atividades dessa semana. Mas já. Já, né? Expliquei todos os conceitos principais aqui, né? Falei sobre a questão da moral, que está relacionada ao comportamento, à ação humana. Falei sobre a moral e a ética, vamos falar sobre o que é o certo e o que é errado, o que é o justo e o que é o injusto, o que é o bem e o que é o mal, o que é o vício e o que é a virtude. Virtude é a disposição para a prática do bem, e o vício é a disposição para a prática do mal. O bem e o mal aí são questões mais complexas, justo e injusto. Agora vamos às atividades lá. O que é um juízo de fato e um juízo de valor? O juízo de fato é aquilo que na realidade é. E o juízo de valor é aquilo que deveria ser. Então, o juízo de fato é uma descrição da realidade tal como a realidade é. Enquanto o juízo de valor é uma tentativa de dizer como a realidade deveria ser. Aí você vai dar um exemplo. Aí pode ser um exemplo da sua vida, do seu cotidiano, pode. Questão número 2, do Enem de 2011. O brasileiro não tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados. Aliás, ele tem uma noção, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado no Brasil. O problema é que muitas vezes a gente não quer seguir o que é certo, né? A gente faz o que é errado. Por isso que a gente vive aí sob o espectro, sob o fantasma da corrupção. Revela uma pesquisa, né? O brasileiro odeia a corrupção nos políticos, mas faz corrupção todo dia no seu dia a dia, né? Faz coisa errada, engana, tenta enganar, fura fila, joga lixo no chão, não sei o que lá. As pequenas corrupções do dia a dia, né? Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, a gente pareceria mais a Escandinávia, os países nórdicos lá, Dinamarca, né, Noruega, que praticamente não tem corrupção do que Brusundanga.
O que é Brusundanga? É uma corrompida nação fictícia aí do Lima Barreto, da literatura clássica brasileira aí. Então, o distanciamento entre reconhecer e cumprir, você sabe o que é certo, mas por que você não cumpre? É igual o jovem também, né? O jovem sabe o que é certo, mas ele quer fazer o errado. Quer testar os limites, né? Efetivamente, o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao ser humano, porque as normas morais, elas são o quê? As normas morais são decorrentes da vontade divina? Não, não. Não é Deus que impõe as normas morais pra gente, é a gente que inventa elas. São parâmetros idealizados? Sim, são parâmetros idealizados. Cujo cumprimento é destituído de obrigação? Não. Nós idealizamos as leis, as regras, as normas justamente para cumpri-las. Não é para destituir ou para descumprir elas. Amplas e vão além da capacidade do indivíduo de conseguir cumpri-las integralmente? Não, se a gente criou é porque a gente tem capacidade de cumprir. O problema é que muita gente não quer cumprir, né? Então as normas morais, elas são criadas pelo homem, né? Somos nós que concedemos a nós mesmos a lei, as leis. Quem fez as leis? Os seres humanos. Né? Então se ele fez, e se tem seres humanos que conseguem cumprir a lei, é porque todo mundo consegue. O problema é que tem gente que não consegue, que não reconhece que a lei é o melhor para a gente. Por quê? Porque não refletiu, não formou consciência moral. Ele só tem um senso moral, ele sabe o que é certo e o que é errado, mas porque os outros disseram para ele. Ele não refletiu sobre isso, porque a partir do momento que você reflete e entende por que aquilo é o melhor para nós, você vai fazer aquilo. Ou não vai fazer o errado. Né? O brasileiro tem muito senso moral, mas não tem consciência moral. Por quê? Porque ele não reflete. Por quê? Né? Que a gente não deve jogar papel no chão, o lixo fora do lixo. Por quê que a gente... Você tem que refletir sobre isso, tem que entender. Peraí, eu não devo fazer isso porque isso tem consequências. Né? O brasileiro não, ele acha que todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Ele vai pelos outros. Ele não tem autonomia, a capacidade por si mesmo em compreender as regras. Né? Ele vai pelos outros. Se todo mundo faz, eu não vou fazer. Ué. E não vai dar merda, não. Porque não deu pra ele, aí vai dar merda sempre. Né? Apesar das diferenças culturais, o que todas as culturas consideram que seja virtude? A virtude é sempre a disposição para a prática do bem. Fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que é bom. Então essas são as 3 questões dessa semana. Alguma dúvida aí, galera? Por hoje é só então. Beleza?